graças e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Me apresentando, meu nome é Rondinelli, eu sou membro da Igreja Batista do Jardim Maravilha. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos juntos. Nós queríamos estar mais perto, queríamos estar abraçando os irmãos, mas realmente fomos surpreendidos, com essa situação, com essa crise que tem nos abatido. Mas Deus está no controle, isso que a gente não pode perder de vista. Estamos com saudade dos irmãos, a minha família também está com saudade dos irmãos, e breve nós estaremos juntos. E pensar um pouco sobre essa situação que nós estamos passando, antes de nós entrarmos propriamente nos estudos que nós vamos meditar aqui neste momento, eu quero te dar uma palavra para você que está pensando, que está realmente se abatendo por essa crise, para você lembrar de duas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa, quando ele subiu aos céus, após a sua ressurreição, ele falou: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós não estamos sós, tenha certeza disso. E segundo, nós estamos nos adaptando, a Igreja do Senhor Jesus tem se adaptado a este momento. E uma promessa que o Senhor Jesus falou para Pedro também, que você não pode se esquecer, eu vi algumas pessoas comentando sobre essa situação, que poderia ser alguma brecha para que o adversário pudesse afastar a igreja, mas a promessa que o Senhor Jesus fez a Pedro foi o seguinte: que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Então lembre-se dessa promessa também. Tudo isso que nós estamos fazendo, as lives, os cursos online, os estudos, é a igreja do Senhor marchando. A igreja não deixou de ser igreja. Nós só não estamos nos reunindo. Mas você continua sendo igreja no seu lar, você continua sendo igreja na sua casa, no seu trabalho, enfim, no seu círculo de amizade, com os seus vizinhos, você continua marchando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Então que você lembre-se dessas promessas. Irmão, nós estamos aqui hoje com um projeto, retomando o projeto Eis-me Aqui, um projeto que o Ministério de Ensino da Igreja pensou, é um ministério voltado para o estudo da palavra, que está chegando até você. Então, aproveite esse momento para você ser ministrado pela palavra também, e que Deus venha falar poderosamente ao seu coração. E nos foi proposto falar sobre renovação. E eu fiquei pensando, renovação em tempos de crise, e é até difícil a gente falar sobre talvez os assuntos que nós estamos falando aqui. A gente faz um link com o que está acontecendo à nossa volta. E eu fiquei pensando, poxa, falar em renovação nessa situação que nós estamos vivendo, uma situação tão difícil, tão sem precedente para a gente na história. Eu acho que se você pegar uma pessoa mais idosa aí, talvez não tenha vivido uma situação dessa. E é possível falar sobre renovação nesse momento. Eu queria convidar você a meditar nessa situação, sobre como a gente pode se renovar. Você está vendo aí o nosso início do nosso estudo, renovação, e eu dividi ele em 4 partes. Hoje nós vamos falar aí da primeira parte, da nossa introdução. E eu queria tomar como base Isaías capítulo 40, o versículo 31 diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então que a gente vai meditar um pouco sobre esse assunto, vamos de repente meditar um pouco sobre esse texto de Isaías 40. Queria que você separasse na tua Bíblia e meditasse com calma depois aí o tempo que você vai ter na sua casa. E eu dividi o assunto em 4 partes. E talvez essa primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre renovação. O que a gente precisa se renovar? O que a gente vai renovar? E falar da palavra renovação no nosso português talvez seja muito claro para você. Quando a gente fala de renovar, é de repente tornar novo de novo algo que já está velho, que está batido, que já está mesmo. Então, por exemplo, quando eu falo que eu vou renovar as pinturas da minha casa, por exemplo, é porque as pinturas já estão antigas, e eu vou trazer uma nova roupagem, uma nova cor, E eu estava pensando sobre
o que a gente precisa renovar nesse momento talvez seja a nossa visão desse momento tão pessimista que às vezes tem tomado as pessoas. É renovar a nossa forma de ver. E eu lembrei de uma palavra do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, talvez apareça para você aí, e ele fala o seguinte: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É claro que o contexto que Paulo falava era um contexto um pouco diferente. Paulo falava de santidade, né? Falava de pureza espiritual, mas ele tocou num ponto que eu acho que tem tudo a ver, que é a renovação da nossa mente. E aí a gente precisa ter, nesse momento, uma mente renovada, uma visão renovada de tudo que está acontecendo com a gente, como igreja do Senhor Jesus. E eu me lembrei de duas situações, de dois textos, duas histórias na Bíblia, que talvez se aproxime muito do que nós estamos vivendo neste momento. Eu queria que você enxergasse aí, por exemplo, o próprio Isaías 40, que eu vou explicar um pouquinho, e depois a visão de Caleb, que foi uma visão renovada que eles tiveram de situações difíceis que eles estavam passando. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é fantástica por causa disso, porque ela mostra uma situação de pessoas que viveram dificuldade, como Deus queria que essas pessoas enxergassem essa realidade que elas estavam vivendo. E nós precisamos disso, nós precisamos renovar a nossa visão dessa situação que nós estamos vivendo. Isaías 40, irmão, fala do exílio de Israel na Babilônia. Embora eu estava pesquisando, Isaías é um profeta e ele não viveu essa situação do exílio, né? Mas Isaías, usado por Deus como um grande profeta, como um grande homem de Deus, usado por Deus, ele profetiza sobre a situação dos israelitas, dos judeus, naquele período difícil que eles estavam passando, que eles iriam passar ali no exílio de Babilônia. Então, acho que é uma situação parecida, porque não deve ser fácil você estar exilado numa nação, como escravo, numa situação que não é confortável para você. De sofrimento, de saudade da sua terra natal, de saudade da sua família, de saudade da sua cultura, falando de repente uma língua que você não está vivendo. E eu fiquei pensando, é muito semelhante ao que nós estamos vivendo. Nós estamos talvez exilados dentro da nossa casa, nós estamos vivendo um padrão que nós não estamos acostumados, a questão das máscaras que nós temos que usar. A propósito, eu estou sem máscara aqui, mas estamos aqui num ambiente aqui que não existe pessoas aglomeradas, muito próximas. Então, estamos realmente vivendo uma situação difícil, assim como o povo judeu viveu naquele momento na Babilônia. E é interessante que, apesar de eu coloquei aqui, apesar do povo de Deus estar atravessando tempos difíceis naquele exílio, Deus falou através de Isaías que ele ia se levantar. E aí, irmãos, a nossa situação, olhando para a nossa situação, muito parecida, de dificuldades, né, de incertezas, né, que está povoando, né, a sociedade nesse momento. Mas Deus falou com Isaías naquele momento que ele estava com o povo, que ele iria se levantar naquele momento. Então, quando você observa esse texto de Isaías 40, Deus está falando assim: apesar de vocês estarem vivendo uma situação totalmente difícil, totalmente desconfortável para vocês, mas eu estou presente, eu estou com vocês, vocês precisam ter essa visão renovada. E aí, eu queria que os irmãos entendessem isso. O momento é difícil, mas e o Deus que nós servimos? Não podemos esquecer nesse momento o Deus que nós servimos. É isso que Deus falou através de Isaías, que embora, eu volto a ressaltar aqui, embora eu não tenha vivido no exílio, e que Deus falou assim: embora vocês estão passando por um momento difícil, mas eu vou me levantar, eu sou o Deus forte. Eu quero que vocês entendam essa questão. Então, irmãos, é possível
É possível se renovar nesse momento de crise que nós estamos vivendo? Sim, é possível. E Deus mostrou isso ao povo que iria passar ali na Babilônia, que era possível, por mais que eles estivessem ali desanimados, por mais que eles estivessem ali cansados, por mais que eles estivessem prostrados, que Deus seria a fonte de renovação deles nesse momento. Então, esse é o ponto. Eu queria que vocês meditassem sobre esse texto de Isaías 40. Um outro texto que me chama muito também a questão das dificuldades enfrentadas e que a mente renovada em Cristo, ter uma visão de uma confiança em Cristo faz toda a diferença, é a história de Caleb, que os irmãos talvez conheçam muito bem. Caleb, juntamente com Josué, foram um dos espias, que foram designados para visitar aquela terra de Canaã, uma terra que eles iriam tomar posse. E nos diz a palavra, isso está registrado em Números, capítulo 14, ali do versículo 6 ao versículo 9, essa história também eu queria que vocês meditassem nas suas casas, aí, nos seus momentos. Caleb foi instado ali com os outros espias a estarem ali observando aquela terra. E observe a postura de Caleb e de Josué. Quando voltaram com os relatórios para Moisés, a maioria trouxe um relatório negativo. Que a terra era povoada por gigantes, que a terra era fortificada, que ia ser difícil, que seria massacrado a tentar tomar aquela terra. Ou seja, deixaram que as circunstâncias, que os obstáculos, que as dificuldades tomassem a ponto de querer até trazer uma visão pessimista daquela situação. Caleb, diferente daqueles espias, e olha que interessante, diferente da maioria que trouxe um relatório negativo, Caleb, tomado pela confiança no Senhor, ele teve uma visão totalmente diferente, uma visão renovada. Caleb não viu as dificuldades, mas viu que em Cristo, que em Deus era possível tomar aquela terra. Versículo 30, no capítulo 13 de Números, diz: Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos a posse da terra, é certo que venceremos. Em outro trecho do capítulo 14, diz que, versículo 6, que Josué, filho de Nun, e Caleb, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e dará a nós. Então, irmãos, é essa visão renovada que nós precisamos ter. Quando eu falo de renovação, é renovar a nossa visão, é renovar a nossa mente, não é sermos tomados pelo pessimismo, não é sermos tomados pela falta de confiança, não é estarmos prostrados como estava o povo de Israel ali diante da Babilônia. Quando Deus usa Isaías, quando Deus usa Caleb, homens que, embora as circunstâncias fossem contrárias, homens que, embora as circunstâncias fossem negativas, embora que as circunstâncias fossem realmente de desânimo, mas que homens que, baseados na visão de que tiveram suas visões renovadas e cheios de confiança, confiaram que poderiam tomar a terra, que poderiam ter vitória naquele exílio de Babilônia. Então, irmão, é possível sim. O cenário pode ser desolador. A história pode ser, o que está sendo mostrado para essa igreja pode ser até sem precedentes. Talvez ninguém nunca tenha vivido uma situação dessa. Mas não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo. Tenha uma visão renovada em Cristo Jesus. Nós vamos passar por essa situação e nós vamos sair vitoriosos dessa situação em Cristo Jesus. Então eu finalizo essa primeira parte sobre o que precisa ser renovado. E você viu, é possível sim renovar-se. É possível sim renovar principalmente a sua mente, a sua visão. É termos a visão, termos a mente de Cristo diante dessas circunstâncias. Então eu encerro aqui a primeira parte e estarei falando no próximo estudo quem é a nossa fonte de renovação. Tá bom? Até a próxima parte. Que Deus te abençoe e abençoe você e a sua família. Um grande abraço.